meu Senhor. O Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Nada há nesse mundo que não possas fazer. Me entrega a teus santos pés. Por favor, Senhor, salva. Olá a todos. Sempre tem um delay, sempre tem um tempinho que a rede social usa para avisar as pessoas que já estamos online. A vida tem tanta característica, ela é tão rica, tão cheia de mistérios. E a gente acredita que os mistérios estão do lado de fora. A gente acredita que os mistérios são aquelas situações que acontecem em nossa vida e nós não sabemos exatamente o porquê estão acontecendo. Mas a nossa própria existência, o nosso próprio estado de ser, é um mistério. Deus é um mistério. O Criador de todas as coisas é um mistério, sempre foi um mistério. Desde o início das civilizações, cada uma delas que passou por esse mundo, está carregada de histórias de mistério. E aquilo que está por trás de tudo que está acontecendo, o que está por trás das formas, o que está por trás da existência, é um mistério. E por quê? Porque a beleza, aquilo que é belo, aquilo que é maravilhoso, ela dá a impressão, aparentemente está escancarada para que a gente perceba na natureza. Mas não é assim. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que num acidente perdeu metade da visão. E ela, quando ela fixa numa direção, num objeto, do lado direito do objeto ela consegue enxergar, do lado esquerdo do objeto é escuro. E ela estava me explicando, que disseram para ela que não há conexão com a parte afetada do seu cérebro. E que é engraçado, porque ela só vê metade quando ela olha. E para ela enxergar a outra metade, ela tem que virar a cabeça para que a metade que ela enxerga, ela consiga enxergar o todo, mas ela tem que virar a cabeça. Se ela olha de frente, ela vê apenas a metade. E eu não sei exatamente se ela vê da forma que a gente vê. Mas isso tudo por causa de um acidente que cortou as conexões internas entre a vista, né? A retina, a íris, o reflexo todo daqui, a entrada de luz, a entrada, que possa o seu cérebro rebater isso e formar a imagem. Tudo isso é um mistério. Porque sabe, um acaso não faria isso. A nossa vida não foi feita de acaso, a nossa vida foi feita de perfeição. A perfeição é algo que ela não está escancarada, entende? Ela está oculta. Deus está oculto. Deus é o próprio mistério. Porque nós nascemos nesse mundo, estamos crescendo e vivendo nesse mundo,
entre nós e a percepção real, entre nós e a realidade, tem o que é chamado de véu. Algo nos impede de realmente perceber, de realmente ver esse mistério. E por isso, a gente tem essas perguntas, de onde eu vim, para onde eu vou, porque é um mistério. Foi feito para ser um mistério, essa vida foi feita para que você comece a ter curiosidade, a querer caminhar nessa direção. E nossa vida, sabe, a vida minha, a sua vida, ela tem esse algo que está por trás de tudo. O que a gente não sabe é que esse algo que está por trás de tudo é um poder tão fantástico, tão perfeito, que criou, fez toda essa natureza, fez esse corpo, fez tudo com tanto cuidado, tanta dedicação. Porque as coisas, elas não são só a aparência externa. Cada criatura, cada situação, ela tem por trás dela mesma bilhões de coisas envolvidas. Imagina esse corpo. Existe a aparência da identidade, a aparência do corpo, a aparência do Lael, por exemplo. Mas por trás disso, essas conexões internas, as células, os órgãos, tudo acontecendo com tanto carinho, com tanto cuidado, durante tantos e tantos anos, como um veículo, como um carro, com cada peça interna sendo cuidada, não por mim. Cada peça interna desse carro foi criada no escritório de engenharia da energia de Deus. Foi projetado cada detalhe, foi projetado os olhos, foi projetado como funciona a nossa audição, a parte interna do ouvido. E se você olha, sabe, o nosso paladar, a nossa língua, foi criado com tanta perfeição. A gente tem tanta tecnologia embarcada, tem tanta tecnologia envolvida, nós temos tanto detalhe por trás da nossa aparência, por trás do personagem criado e existindo nesse mundo, por trás nós temos tanto detalhe. E nós não sabemos nada de nós mesmos. Imagina esse ser humano vivendo no que a gente chama de Idade da Pedra. Imagina esse ser humano vivendo nessa época. O que ele sabia de si mesmo? Nada. O que ele sabia das coisas que aconteciam? Nada. O sol nascia para ele e se punha. E ele tinha o nascer do sol e a beleza do nascer do sol. Os pássaros acordando, os animais saindo de suas tocas para começar a sua vida. E ele saindo de sua caverna, ele saindo de sua morada, em busca de sua sobrevivência, em busca de seu alimento. E ele fazia isso até o pôr do sol, porque não havia eletricidade. Eu nem sei se havia ainda o fogo, eu não sei exatamente. Mas eu sei que nessa época já existia essa parte interna desse corpo totalmente feita, totalmente projetada por esse arquiteto do universo. Cada peça interna desse corpo. Nós pegamos tudo isso pronto.
Mas isso foi elaborado, isso foi minuciosamente, detalhadamente criado. Perfeição. Para que você vivesse a partir da sua pele, para que você vivesse usando esse corpo, sem se preocupar com os processos internos. Eles já estão sendo feitos, sendo cuidados. E o ser humano existindo nesse mundo vai e pega um fruto de uma árvore, e pega uma maçã, pega uma pera, pega uma manga, uma banana, pega um abacate. Tantas árvores diferentes, com tantos frutos diferentes. E ele vive no meio de tudo isso, olha tudo isso. E até então não se dá conta. Ele só vive a partir de si mesmo para o mundo exterior. Ele olha um fruto, analisa isso e começa a contemplar a natureza. Hoje, a gente vive num mundo com tanta distração, porque daí começou as criações humanas, as invenções humanas, a moda, o tipo de roupa que a gente usa, o celular, a tecnologia que é usado uma palavra embarcada, né? É uma tecnologia dentro da nossa casa. Hoje você chega e fala, acenda as luzes. Hoje existem comandos de voz para o som ser ligado, para a TV ser ligada, para o canal ser escolhido, o tipo de música que você quer ouvir. Você dá um comando de voz. Aí já existe uma tecnologia, aí já existe uma criação assim, do ser humano para a sua existência, para seu tempo aqui nesse planeta. E ele fica criando aviões, submarinos. Sabe, a gente usa essa linguagem. E o ser humano passa a dominar os céus, passa a dominar os oceanos, passa a dominar a Terra. Descobre que existem tipos de vidas que não são visíveis aos olhos. Os micróbios, micro-organismos. Mas quem fez isso? Quem criou tudo isso? O que criou, o que fez tudo isso? Isso o ser humano só imagina. É um mistério. Toda essa vida, toda essa criação é uma beleza, é um fantástico mistério. Sabe, a gente fica olhando as estações, os relâmpagos, os trovões, a chuva, o inverno, a neve. A gente fica olhando, manifesto na natureza, no que a gente conhece, as folhas das árvores caindo no outono, o verão, a terra rachando. Você não consegue nem pisar descalço no chão de tão quente que é. Você tem que usar um chinelo, um sapato. O ser humano vai e cria o ar-condicionado. Não tem nada errado, eu estou falando da beleza, estou falando assim, tanta coisa que nós criamos para nosso conforto, para o conforto desse corpo, desse veículo, para que a gente pudesse pegar esse corpo e levá-lo a distâncias diferentes. Pegar um avião, um navio e conhecer terras diferentes, pessoas diferentes, culturas diferentes. E a gente acha que isso é um acaso. Tudo isso aí apareceu tão inteligentemente do nada e dentro da gente, dentro de nós. Dentro de nós. Aí nos bastidores,
sabe, dentro das formas todas que a gente vê, que a gente conhece, nos bastidores, tem tanto cuidado envolvido. Essa energia, esse poder, controla esse universo todo, sem que a gente perceba. Sabe, uma sincronicidade fantástica, quando você fica vendo alguma coisa sobre geografia, alguma coisa sobre ciência, e você fica olhando astronomia, você fica olhando o micro e o macro universo, tanta tecnologia envolvida, para que isso ficasse tão perfeito. Sabe, tudo isso está criado e montado para você. E você, de repente, pode passar uma vida de 100 anos, 90 anos, totalmente envolvido nos seus próprios problemas, na sua própria tristeza, na sua própria alegria, no seu próprio viver nesse mundo. E você não precisa, você não tem a obrigação de reconhecer, você não tem você não está condicionado a olhar que por trás tem tanto cuidado, você não está. O Criador fez de tal jeito, de tal forma, para você esse mundo, para você pegar todos esses recursos e desfrutar de tudo que você pode ver e ouvir na natureza, e além de tudo ter um cérebro criativo, que você possa desenvolver coisas, contribuir com a criação, criando mais coisas. Todas essas notas, dessas melodias todas, essas músicas todas que a gente nem dá valor. Sabe, hoje a gente tem programas, aplicativos no celular que você usa para ouvir as músicas que você quer. Você cria uma biblioteca das mais... Louco isso. Louco isso. E você fica aí totalmente distraído com tanta beleza. Entendeu? Com tanta beleza. Você fica aí distraído no meio de tudo isso. Por que eu falo distraído? Existem dois tipos de distração. O livre-arbítrio quer conhecer os bastidores? O livre-arbítrio quer conhecer aquele que cuida, aquele que está por trás de nossa forma, por trás da natureza, cuidando de tudo. Quer viver essa vida se dando conta, percebendo, experimentando esse poder nas formas, no que Ele criou para você. Quer viver essa vida sabendo que existe o Criador, sabendo que tem um poder cuidando de você. Existem todas as vantagens. E você pode viver essa vida como você tem vivido. Você pode viver essa vida como as pessoas vão continuar vivendo até o fim de seus dias. Isso é livre-arbítrio. A escolha de como você quer viver esse tempo. Porque as coisas vão continuar aí, a natureza, tudo que foi criado, vai continuar aí. Quer você escolha um lado do livre-arbítrio ou outro. E você pode ter certeza, se você escolher um lado do livre-arbítrio que é não estar conectado, a sua vida é linda, maravilhosa, digna de livros sendo escritos, poesias cantadas sobre ela, como sempre foi. Sempre a mensagem de um mestre, né? Sempre a mensagem desse ser divino, de Jesus, sempre a mensagem foi: você tem um Criador, você tem um Pai, você tem um ser superior que está por trás de tudo, que criou você, criou tudo que você vê, tudo que você conhece, tudo que você ouviu, tudo que você leu,
criou tudo isso e mantém tudo isso com tanto carinho. E mantém as suas próprias leis para que tudo funcione perfeitamente. A lei de ação e reação, ela vai das coisas simples, como os problemas normais que a gente resolve. Eu moro em São José dos Campos, a cidade de São Paulo está a 100 quilômetros daqui, 98 parece. Aí você olha isso e você cria estradas, você cria estradas que vai de São José a São Paulo. Tecnologia envolvida para acompanhar os veículos que saem de uma cidade para outra. E você pode viver aqui e trabalhar lá e vice-versa. Você pode ter atividades aqui e atividades lá. E você tem tudo isso, e isso foi um problema que você criou. Uma vez que você fez isso, a consequência, você fez uma ação, e a reação a isso é que você pode entrar num ônibus, num carro, e chegar em São Paulo, sair de São Paulo e vir para São José. E essa estrada estará aí. Uma vez que você colocou ela aí, ela estará aí por muito tempo. Cada ação que você faz tem uma consequência. Você cria algo e essa coisa que você criou está fisicamente presente para que você a use. Ação e reação. O Criador cria essas leis. Se você olha como funciona por trás de tudo, os bastidores da ciência, né? Se você olha isso, cara, são partículas de energia numa grande ilusão. Isso tudo que nós estamos vendo é um cenário. Por trás tem os bastidores, tem o Criador mantendo, pegando todas as partículas, todos os átomos, todas as moléculas, os quarks, tudo, e colocando tudo isso para formar esse teatro, para formar essa grande obra-prima, que você vive nela. E assim ele criou leis para que essas partículas, vamos chamar de partículas, ficassem juntas, compondo as formas. E as formas vão se alterando conforme as ações das formas. E vão acontecendo reações. Se você vai, xinga alguém, a outra forma que foi xingada tem uma reação de olhar para você e falar: você não é legal para mim. Ação e reação. Existem ações e reações entre as formas. E existe uma ação e reação desde tudo, desde química, tudo, entre os universos. Porque o universo inteiro é como se fosse um grande laboratório de Deus. Tudo que a gente conhece, tudo que a gente vive, é um grande laboratório de Deus. E você pode viver tudo isso a partir de tudo montado. E a única coisa que você pensa, a única coisa que te preocupa, é o que você fez e o que você vai fazer com isso. A partir de tudo isso montado, você atua. Você, enquanto ser humano, atua. E tem ação e reação nas coisas, nas suas atuações, nas coisas que você está vivendo. E no meio de tudo isso, chega, no meio de toda essa perfeição, chega o Mestre. 2000 anos atrás, chega para nós e diz assim: você tem um Pai. Isso tudo que você é
isso tudo que você conhece. Tem um mentor. Tudo que você vê, experimenta, tem alguém, tem algo. Ele chamou de alguém. Pai, tem um gerador. Não é à toa, está sendo cuidado. Tudo está sendo mantido numa perfeita ordem, numa sincronia perfeita. Que cuida de tudo, inclusive dos seus problemas, que cuida de tudo, inclusive das suas necessidades. E ele até usa de exemplo, olha os pássaros do céu, eles não se preocupam. O Criador deles os alimenta. Dá o vento para que ele possa dar as temperaturas, dá tudo para que ele possa bater suas asas. Dá-lhe asas. Dá-lhe o peso correto. A tecnologia correta para que ele pudesse voar. Dá-lhe o canto para que ele pudesse nos presentear com tanta melodia. Ele não está nos presenteando, ele está se comunicando, cantando as glórias do Criador. E você está ouvindo isso. E para você é uma melodia. Sua vida, você encontra uma outra pessoa, se apaixona, diz para ela, eu te amo. Dá para imaginar quanta perfeição envolvida para que isso acontecesse? Para que você pudesse viajar por esse mundo? E todos os nossos problemas, criados por nós mesmos, sendo vividos por sua própria escolha. Porque é a sua perspectiva de mundo que cria os problemas. É a tua perspectiva de mundo que cria a beleza. O mundo é como é. Se ele é um problema, se ele é ruim ou é bom, se ele é feio ou é lindo, se ele é triste ou é feliz, depende de tua perspectiva. Lembre-se, nada tem valor, a não ser o valor que você dá. Nada significa nada nesse mundo, nada que foi criado, nem você, nem ninguém, nem nada. Significa algo. A não ser que você dê significado. E é esse significado que você dá, faz você interpretar a natureza a partir do teu ponto de vista. Então você vai para uma praia, e se não é a primeira vez que você vai para essa praia, se antes disso alguém já chegou para você e te contou todas as merdas que existem nessa praia, os perigos que existem nessa praia, o calor, o pó, a terra, sabe, a areia no sapato, a areia, as queimaduras que dá, você vai nessa praia, você não experimenta a praia, você experimenta a perspectiva sua do que significa uma praia. E essa perspectiva pode ter sido criada por você mesmo em sua própria experiência e ter uma experiência ruim, experiências que as pessoas te passam de que a praia não é legal. E quando você está na praia, você não desfruta da praia. Você vive a sua visão de mundo, a sua visão do que você ouviu, do que você aprendeu sobre a praia. Assim o inverso. Você foi na praia uma vez, se maravilhou com tanta beleza, e você curtiu essa praia, colocou seus pés na água, seu pé na areia, nadou, mergulhou, sentiu o sal. E de repente toda essa praia, esse sol maravilhoso que te deu cor à sua pele, deu saúde a seu corpo. Você tem uma experiência maravilhosa da praia. As pessoas ainda dizem para você que você convive, dizem para você que tiveram experiências maravilhosas. A praia é o melhor ambiente que você pode ir. Então, quando você vai na praia, todas as vezes que você vai na praia, você não experimenta a praia. Você experimenta a tua perspectiva, o significado que tem para você estar ali. E aí você está na praia e fala,
como é bom estar na praia. E o teu amigo, que está com você, que foi na praia com você, tem uma experiência diferente, porque ele tem a sua própria perspectiva sobre a praia. Ninguém experimenta a natureza. Você sempre experimenta a sua perspectiva sobre ela. Essa pessoa está na praia e ela está reclamando. O sol está quente, está faltando sol. Meu pé está cheio de areia, está incomodando. E assim, eu não queria estar na praia, eu queria estar na montanha. Você entende? Ela não está satisfeita em estar naquele lugar. Por quê? Porque é a perspectiva dela sobre o ambiente. As pessoas não experimentam onde elas estão, o seu ambiente. Elas experimentam sua visão sobre esse ambiente. Já previamente dito, já previamente inconscientemente dito na cabeça dela, dito na sua química do corpo, como ela tem que se sentir ali, baseado em sua perspectiva sobre o ambiente. E quando você encontra as outras pessoas, quando você encontra seu vizinho, quando você encontra seu amigo, quando você encontra seu inimigo, quando você encontra os outros seres humanos, você não desfruta da presença daquela criatura como ela é. Você encontra todas as coisas, as pessoas, e desfruta da sua perspectiva sobre a criatura. Quando você está com seu amigo, você está inconscientemente dizendo para você mesmo, ele é um cara legal. Mas a pessoa que está do teu lado, que teve algumas experiências não muito boas com esse seu amigo, está na presença dele, igual você, um está do lado do outro. Mas ele tem a sua própria experiência de como é estar na presença desse amigo. Para ele é um sofrimento estar na presença desse amigo. Para você é um prazer estar na presença desse amigo. Perspectivas diferentes. Você não experimenta a natureza, você não experimenta as formas, você não experimenta esse mundo como ele é. Você sempre experimenta as coisas desse mundo a partir de tua perspectiva. É a tua perspectiva que vai permitir você ser feliz ou não. Entende? Tem uma história bíblica de Jó. Eu não vou contar a história inteira. Eu vou fazer a minha visão rápida, só para usar de referência. Jó tinha uma fé em Deus. Ele conhecia o outro lado do livre-arbítrio. Ele vivia isso. E ele tinha uma fé tão grande que ele foi testado. E nesse teste foi tirado dele tudo. O que ele já tinha conseguido nesse mundo. E a perspectiva dele, quando estava sendo tiradas as coisas, a perspectiva dele, quando as coisas que ele tinha conseguido estavam sendo levadas dele embora, era: as coisas não são minhas. Deus as criou. Eu convivi com essas coisas durante um tempo da minha vida. Eu as trouxe para perto de mim. Eu as comprei, eu as tomei, eu as peguei, elas estavam disponíveis e eu me alhei tudo isso. Eu trouxe para mim tudo isso. Elas não são minhas, portanto, agora elas estão sendo levadas, tiradas de mim. Nunca foram minhas, foram tiradas de mim agora. Eu convivi com elas por um tempo. Essa era a perspectiva de Jó. E o fato das coisas irem embora da vida dele ficar sem seu gado, dele ficar sem sua propriedade, de tudo que ele tinha, por causa de sua perspectiva, o entendimento dele era: nada é meu,
tudo fica comigo por um tempo. E isso não fez com que ele tivesse a alegria extrema e ilusória de possuir coisas, a tristeza, a falta, a solidão de perder coisas. Porque sua perspectiva era de que nada era dele. Como ele podia perder uma coisa que nunca foi dele? E nenhuma das coisas que aconteceram em sua vida física fez com que ele perdesse o amor, fez com que ele perdesse a gratidão por tudo que ele era, por tudo que ele ganhou de presente para desfrutar desse mundo. O seu próprio corpo é um presente do Criador para você viver nesse mundo e desfrutar nesse mundo. Ele tinha uma perspectiva porque ele tinha escolhido em sua vida, na encruzilhada, no seu livre-arbítrio, viver com Deus, viver sem Deus. É assim. Ele escolheu viver com Deus. E viver com e sem, a gente não sabia. A gente, quando nasce e cresce nesse mundo, você não fica sabendo, não é uma dedução lógica. Entendeu? Não existe essa dedução lógica. O ser humano não chega à conclusão de que ele pode viver com Deus e pode viver sem Deus. Ele nem mesmo tem dedução lógica de que Deus, essa não é uma dedução lógica, tá, gente? Não é ele que descobriu que Deus é inteligente. Ele não descobriu, o ser humano não descobriu que ele pode pedir para Deus. Não é uma dedução lógica, não foi uma dedução lógica. O ser humano não deduziu que ele pode chegar e orar para Deus. Rezar ao meu Senhor. Pai nosso, que estás nos céus. Não foi uma dedução lógica. O ser humano só olha, porque ele vê, ouve, e a partir daí ele tira suas próprias conclusões baseadas no seu pequeno mundo. Essa fé que o ser humano sente não foi uma dedução. Ele não descobriu por si mesmo que isso podia acontecer, que ele estava sendo cuidado. Ele não descobriu por si mesmo. Entenda isso. Para nós cristãos, foi a mensagem de Jesus, foi a mensagem dos profetas do Velho Testamento, que nos ensinaram, que foram dizendo para a gente que nós tínhamos um Criador. Não foi uma dedução lógica que alguma coisa, um poder superior, uma energia, um Pai, um Deus, Pai, Deus, energia, são formas diferentes de olhar a mesma coisa. Não foi uma dedução lógica, foi um mestre que chegou para o ser humano e falou: ei, sabia que você não está sozinho? Sabia que você não está sozinho? Sabia que dentro de você existe o Espírito de Deus, onipresente, onisciente, onipotente, que dentro de todas as formas criadas por esse mesmo poder, né? Porque todas as formas foram criadas, o Criador vive nelas. Ele cria e possui sua própria forma. E o mestre diz: sabia que você é luz? Sabia que você é o Espírito?
E que esse Espírito habita em todas as formas criadas por esse mesmo Espírito. Que todas as coisas que você vê, que você convive com elas, é a exteriorização de Deus, é a exteriorização, que na verdade cada coisa que você toca é Deus exteriorizado. Por isso onipresente. Sabia que todas as coisas criadas, toda a natureza, tudo que foi criado, está sendo criado e mantido, transformado constantemente. Cada átomo, cada quarks, tudo que existe no universo, cada pequena forma de vida, está sendo alimentada, cuidada. Existe nesse mundo e Deus habita nelas. Onipotência. Onipresença e onipotência. E a máxima da mensagem de Jesus, a máxima da mensagem dos profetas. Você sabia que a tua inteligência é só uma ponta, como se fosse a ponta de um iceberg. É só a ponta, é só uma exteriorização de uma inteligência que criou essa rede imensa de formas e de como essas formas agem e as ações e reações. Toda essa perfeição, sincronicidade que você percebe, você fala, nossa, que coincidência, que você percebe em tudo. Essa sua inteligência, seu raciocínio, isso é tão pequeno, isso é uma amostra, isso é uma exteriorização da forma, diferente. Capacidade de inteligência, capacidade de raciocínio diferente de uma forma para outra. Isso é uma exteriorização de uma inteligência de seu Criador, de seu Pai. E que Ele está cuidando de tudo, de todas as formas de tudo, tanto a formação, manutenção, nos bastidores, como na própria forma, como você reage, como você vive. Isso é uma exteriorização, é uma manifestação, é a parte externa, a parte criada desse poder. Onisciente. Qual é a forma que tem esse poder? E aí você ouve, luz. Ele é luz e ele tem uma forma similar ao que a gente conhece como água. Então imagine uma água luminosa, uma luz que é líquida, luz líquida. Água da vida. Deus é luz. E é a água da vida. Deus é movimento. Deus é som. Deus é música. Em sua essência, em sua forma original, eterna e imutável, Ele brilha. É amor puro. Tudo que você conhece é a exteriorização dele. É ele manifesto. Por isso Jesus dizia, aquele que fizer mal a um dos meus pequeninos, eu sei.
Porque, na verdade, eu sou o pequenino. As ações que você tem nesse mundo, que lhe são permitidas executar, sejam elas ações boas que edificam ou ações más que destroem. Todas essas ações estão sendo minuciosamente coordenadas, ação e reação. Todo o universo é inteligentemente coordenado, de dentro para fora. Cada partícula é partícula de Deus. O vento é Deus, o calor é Deus, o sol é Deus. Essas cores que você vê, essa sensação, é Ele. Porque não é que Ele está num lugar e criou em outro. Isso é metáfora, gente, para você entender. O que você vê, sente, experimenta é Ele. Você é Ele vivendo Ele, sem saber. Isso é livre-arbítrio. Saber, não saber. Experimentar, não experimentar. Que é Ele. Porque a responsabilidade muda. A tua vida muda. A tua percepção muda. Muda tudo. Tudo. E aí você descobre que é sua perspectiva. Aí você descobre que depende de você. Se você quiser, você tem uma vida com Ele maravilhosa. Mas como você não precisa, você tem o livre-arbítrio, sua vida pode ser não tão maravilhosa. Porque você decide isso. Sabe, todas as coisas estão aí disponíveis. Disponíveis para você, todas as coisas. Ter ou não ter, ser ou não ser. Inspirar e expirar. E ser só uma respiração. Uma coisa orgânica. Ou o Espírito de Deus. Sentir como um simples ato biológico. Respirar. Ou a própria divindade. Onipresença, onisciência e onipotência. Sono. Tudo que acontece nessa vida tem dois lados. Dois lados no sentido de perspectivas diferentes. Você tem perspectivas diferentes sobre as coisas que acontecem, você tem perspectivas diferentes sobre o nascimento, você tem perspectivas diferentes sobre a morte. Pessoas diferentes com perspectivas diferentes ao mesmo tempo. Uma criança nasce para vai sofrer nesse mundo. Uma criança nasce para a pessoa do lado, que está com essa, que acabou de dizer isso, diz, nasceu. Mais um para essa nossa existência. Duas pessoas vendo uma pessoa morrer. Esta vida é uma merda. Para que você está aqui? Vive, gasta tanta energia para depois acabar assim. Eu não quero morrer.
perspectivas diferentes. A pessoa do lado dessa olha aquilo e fala: o que é do pó, volta ao pó. Essa pessoa ficou um tempo comigo. Que presente maravilhoso foi ter convivido com essa pessoa por esse tempo. Agora chegou o tempo dela de voltar ao pó. Mas eu sei que os elementos que compõem o corpo dela são elementos deste mundo que foram reunidos para se tornar aquela pessoa. Esses elementos estão voltando aos seus elementos. Aquela pessoa que eu convivi é eterna. É a vida mesmo. Eu a chamei de tal, eu convivi com ela e era uma aparência, era uma obra-prima do Criador. E eu convivi com essa obra-prima durante tanto tempo. Eu fico triste por não ter essa pessoa comigo mais, como um todo. Mas eu sei que o que ela é onipresente. E por ser onipresente, está em mim. A força que ela tinha está em mim. O amor que ela tinha está em mim. É onipresente, está nesse universo inteiro. Nunca deixou esse mundo. Nunca vai deixar esse mundo, porque é luz pura. Enquanto essa luz estava naquela forma, eu tive um presente de conviver com ela. Perspectivas diferentes. Para uma pessoa, ela morreu. Para outra pessoa, ela nunca existiu naquela forma, como sendo a realidade. Ela sempre esteve aí, luz pura. E eu conversei com essa forma animada, porque essa luz, que é Deus, que eu chamei de fulana, que eu chamei de fulano, era o conjunto dessa luz habitando um corpo por um período. Esse corpo voltou aos seus elementos. Eu convivia não com o corpo, eu convivia com a luz usando aquele corpo. Eu convivia com aquele conjunto, com aquela criatura. Essa criatura sempre teve meu amor. O corpo sempre teve meu amor. Enquanto estava formado, enquanto estava em pé. Quando ele se desfez, minha escolha é chorar pelo pó que volta ao pó, porque não era a pessoa era o que habitava o corpo. Só que eu sei que aquilo que habitava o corpo é luz, é vida pura. E quando foi, voltou para a luz. Na verdade, nunca saiu da luz. Continuou sendo o que ela era, luz. E eu quero me relacionar nesse mundo com um lado do livre-arbítrio que eu aprendi com Jesus. Entenda isso, que eu aprendi com o Mestre. Aquele ser que veio da luz. Nós viemos da luz. Aquele ser que veio da luz com uma mensagem que era possível, que é possível você ser luz de novo. Assumir, se apropriar da forma que é sua verdadeira forma, que é a luz. Entende? Ser o que você é. Eu e você iniciamos uma jornada. Essa jornada vai fazer duas coisas se você ficar comigo. Eu sei o acesso.
e também conheço esse personagem, Lael, que é a mesma coisa que você. Como ele foi formado, os programas internos, como você pode melhorar-se, como você pode viver a melhor versão de si mesmo. Porque você tem a decisão de escolher um lado do livre-arbítrio, mas também você tem a decisão de como você quer viver nesse mundo. E eu posso te ajudar a entender esses programas internos que nós temos. E como você quer usar, se você quer usar, quanto você quer usar para melhorar tua identidade, para melhorar teu corpo, para melhorar sua performance nesse mundo. E quanto você quer usufruir, quanto você quer melhorar, depende de você. Mas conhecer como foi feito, o que, por quê, como você pode usar essas ferramentas, aí vai depender de nós dois. Sabe, como eu sempre falo, mais de 50% dos problemas desse mundo é porque você não sabe o que você é. Você não se conhece. Autoconhecimento não é só para você descobrir por que seus comportamentos são assim. Isso é uma parte. É muito grande, é muito vasto. Tudo que existe para a gente viver. Essa vida é muito grande, muito rica. É muito rica. Para que a gente perca tempo, distraído. Assim como a gente gasta um tempo lendo um livro, assim como a gente gasta um tempo indo para uma faculdade, assim como a gente gasta um tempo aprendendo tecnicamente como se faz um arroz, como a gente cria a nossa própria comida. Você tem um tempo para aprender, um tempo para executar o que você aprendeu. Entendeu? Para executar, você aprende. Você tem sempre um tempo que aprender. Você sempre vai, essa vida, aprender não é um vácuo e a execução, a ação verdadeira. Não. A ação, existir, o aprender faz parte. É como aquela pessoa que fala, estou indo para a praia. E ela não existe na estrada. Ela só existe quando chega na praia. Então ela está em casa, ela pega seu carro, e nesse tempo que ela está com o carro até chegar na praia, ela não existe, ela não vive, ela não é. Esse tempo não existe em sua vida. Nos 80 anos, o tempo que ela sai para ir daqui até tal lugar, o tempo que ela estuda na faculdade para ser uma profissão, esse tempo para a maioria das pessoas ele não existe, é um vácuo. Isso é um erro. O aprender, o trajeto, a jornada, a vida é uma jornada entre o nascer e o morrer. É uma jornada. A existência é uma jornada. E essa jornada é a vida. É o teu tempo sendo usado. E você sentado aprendendo, com um caderno na mão e anotando. É belo. É uma ação maravilhosa da existência humana. Você, no volante de um carro, dirigindo, para as suas férias, para seu passeio, para o seu final de semana, para ir para o teu lugar escolhido, uma
fazenda, um sítio, um hotel, fazer turismo em algum lugar. Esse trajeto que você está naquelas estradas. Isso é tão precioso. E para muita gente que aprendeu a perspectiva diferente, para muita gente até mais gratificante dirigir, pegar uma estrada do que o próprio destino. Você conversa com pessoas e elas dizem perspectivas diferentes. Você conversa com pessoas e elas dizem, eu adoro uma estrada. Entende? Para outras, puta, que chato, que trânsito, que não sei o quê, tá chovendo, tá calor, tá frio, tá não sei o quê, tá demorado, quando é que a gente vai chegar? Nossa, nunca chega, entendeu? A vida física começa no seu nascimento e termina na sua morte. Tudo o que acontece aí, tudo o que acontece, toda essa jornada, esse tempo entre nascer e morrer, é um presente de Deus para você. Se você não está vivendo bem, vamos mudar essa perspectiva. Sabe, não perca tempo, não se distraia, não transforme essa beleza toda em sofrimento por ignorância. Vamos aprender a sair disso, ok? Gente, o tempo da live foi. Amanhã é sexta-feira. A gente só tem live de segunda a sexta. Então amanhã compartilhem, curtam essa live, tá? Curtam, tem um pontãozinho aí que tem um coraçãozinho, clica nele, curta. No YouTube, logo ela vai estar disponível. No YouTube, dá um likezinho, clica no likezinho. Me acompanhe no YouTube. Me acompanhe no Instagram, me acompanhe no Facebook, me acompanhe no TikTok. Eu não sei, falar de redes sociais estando numa rede social não é a minha intenção fazer propaganda de outra. Porque mais gente vai se aproximar da gente se a gente curtir. Ok? Até amanhã, 6h33, graça e paz.